andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Bíblia aberta, coração aberto, se assente. O capítulo de número 5 de Marcos, ele começa com a seguinte expressão: chegaram. Dentro dessa expressão, chegaram, esses que chegam aqui, eles vêm de um capítulo anterior, onde enfrentaram uma forte tempestade. Teve tempestade, o barco parecia que ia virar, água começou a entrar dentro do barco, mas está escrito no capítulo de número 5, versículo de número 1. Eles chegaram. Por que que eles chegaram? Porque antes deles entrarem no barco, no capítulo de número 4, quem disse para eles entrar no barco e propôs a travessia, a ideia não partiu de alguém terreno, mas partiu de alguém que é do céu. Se partiu de alguém que é do céu e não da terra, a garantia do ponto de partida ao destino, ela não é humana. Então o que é que Jesus faz? Passemos para o outro lado. Os discípulos entram, enfrentam a tempestade, como fora dito. No capítulo de número 4, aquele capítulo que Jesus está na popa dormindo, será despertado, repreende o vento, tempestade. Só que o capítulo de número 5 já é o outro lado do lago. E quando eles estão do outro lado, a narrativa bíblica já é: chegaram. Esses que chegam aqui, Jesus e os seus discípulos. Agora perceba o contraste no versículo de número 1 e 2. Quando eles chegam, quando Jesus vai se desembarcar com os seus discípulos, há um contraste. Jesus vai sair do barco, os discípulos vão sair do barco, um homem vai sair dos sepulcros. Enquanto Jesus está saindo do barco, um homem está saindo dos sepulcros. Esse homem que está saindo dos sepulcros, ele não está saindo porque ele estava morto, não. É porque ele fazia dos sepulcros um lugar de habitação. Ou seja, ele fez uma residência dentro de um cemitério. E ele passa a viver ou a sobreviver dentro desse cenário terrível, assustador. E aí, quando a gente olha para a história desse homem aqui no capítulo de número 5, e a gente vai procurar detalhes sobre ele, nós vamos perceber que o parar dentro desse sepulcro, ele não é por um acaso, mas ele faz parte de uma colheita das suas decisões tomadas lá atrás. Suas decisões, as suas atitudes foram sementes e houve uma colheita, e uma colheita desastrosa. O homem a quem eu me refiro aqui, nós não sabemos o nome dele. Por quê? Porque alguns valores e algumas coisas o diabo arrancou dele. E eu quero vos mencionar aqui algumas coisas que esse homem perdeu para o diabo. A primeira coisa que ele perdeu o juízo ou a sua consciência. Por quê? Porque a sua mente, ela foi cativa pelas trevas. No corpo desse homem não havia apenas uma entidade demoníaca, um demônio. No corpo desse homem, diz a Bíblia, que havia
uma legião de demônios. Esses demônios não simplesmente entraram assim na vida do homem e bagunçou a vida do homem. Não. Algumas pessoas dizem assim, por força de expressão: Jesus é educado e bate na porta. O diabo não é educado, ele arromba a porta. Com certeza essa frase está errada, porque o diabo ele não é arrombador de casa e nem de porta. Ele só entra onde tem brecha. Não tem brecha, ele não tem acesso. Deu brecha, ele tem acesso. Então paramos de culpá-lo completamente. Ele tem sua parcela de culpa, mas não total. Ele só entra se tiver legalidade. O gadareno vai dar legalidade. A mente vai ser cativa e uma legião de demônio vai tomar conta do corpo dele. Quando o termo bíblico aqui do capítulo 5 fala de legião, é a mesma expressão que se dá quando se vai contabilizar os soldados romanos. Quando se contabiliza a numerologia 5.000 ou 6.000, em Roma eles dizem uma legião de soldados. No corpo desse homem, diz a Bíblia, havia uma legião de demônios. São muitos demônios que vão trabalhar na vida dele em várias áreas de sua vida. Vamos lá. Primeira coisa que esse homem perde, ele perde o seu raciocínio, juízo, mente cativa. Ele vai perder o juízo. A segunda coisa que esse homem perde, ele perde a sua identidade. São vários versículos aqui e nós não vamos saber o nome dele, não é mencionado, porque ele perdeu o juízo, ele perdeu o nome. A terceira coisa que ele perde, e ele tinha, e eu mostro daqui a pouco na Bíblia, ele vai perder a sua casa. Então ele perde o juízo, ele perde o nome, ele perde a casa. Perdendo o juízo, nome e casa, ele perde família. Ele também tinha família. E ele vai para as ruas. Quando ele sai de casa, ele sai com roupas. Mas diz a Bíblia que já já ele passa a andar sem as suas roupas. Perdeu o juízo, perdeu a identidade, perdeu a casa, perdeu a família. Agora ele vai perder as vestes. Com roupa, honra. Sem roupa, vergonha exposta, desonra. Perdeu o juízo, perdeu a casa, perdeu o nome, perdeu a família, está perdendo a sua honra. Esse homem começa a ir para as ruas. Quando as pessoas de Gadara, Gadara está inserida dentro de outras cidades que formam a palavra Decápolis, que é a unificação de 10 cidades, e Gadara é uma delas. Quando ele vai para as ruas de Gadara, quando ele vai para o meio do povo, ele não vai vestido, ele vai despido. Como ele vai despido, sem identidade, e ele está endemoniado, as pessoas de Gadara, ao vê-lo despido, ao vê-lo envergonhando a sua própria vida, ao vê-lo colocando o seu caráter em xeque, está aqui na Bíblia, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3, que a cidade vai tomar uma providência. A providência tomada pela cidade é aquela providência de aplicar a lei local, a lei da comunidade. E o que eles irão fazer? Irão pegar o homem despido, irão levar para a prisão. Ou seja, eles vão prendê-lo por estar infligindo regras, estar despido. Só que quando eles colocam ele na prisão, não dá tempo nem de virar as costas. Ao trancar as grades, ele despedaça as grades. E quando alguém percebe que há uma força sobre-humana nele, e que grades por ele são despedaçadas, alguém pega algumas correntes, chamadas também de grilhões, e aplicam esses grilhões nesse homem, a fim de detê-lo. Está escrito na Bíblia, e ninguém podia dominá-lo, porque cadeias por ele são feitas em pedaços, grilhões por ele esmiuça. Quando alguém percebe que cadeia não resolve, quando alguém percebe que os grilhões não resolvem, eles começam a abrir mão desse homem e deixar ele livre, entre aspas, leve e solto, fazendo o que ele quisesse fazer da sua vida. E é para alguém que quer fazer o que quer da sua vida que o demônio abre os seus olhos para observar as pedras. E o que ele vai ver? Pedras. Quando ele pega as pedras, está escrito aqui na Bíblia, ele não pega as pedras para atacar as pessoas, porque se ele pegasse pedras para atacar em pessoas,
nós chamaria ele aqui agora de louco, maluco ou doido. Mas esse homem aqui não é maluco, esse homem aqui não é doido, esse homem aqui, ele está possesso. Aquela possessão demoníaca que lhe dá força para quebrar as grades, para quebrar os grilhões, tira do seu campo de visão a força para que o mesmo seja ferido sem levantar um bloqueio. Então diz a Bíblia que ele vai pegar as pedras e ele vai começar a se ferir com pedras. Não, gente, ele não taca pedra nas pessoas. Ele pega a pedra e ele começa a fazer uma automutilação. Quando ele começa a se ferir com pedras, essas marcas no seu corpo dão o seguinte sinal: eu não quero mais viver, eu não quero mais a minha vida. Então, quando ele não quer mais a sua vida, ele começa a ferir o corpo. Diz a Bíblia que quem destrói o templo, o corpo, o próprio Deus pode o destruir, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Corpo não é para ser destruído, é para ser preservado. Agora, quando esse homem já não quer mais esse corpo e ele começa a se ferir, nós temos aqui 3 informações. A primeira, ele abriu mão da sua vida. A segunda, a sociedade não quer mais. A terceira, a família também abriu mão dele. Então vamos lá, eu só estou aqui numa introdução. A família não quer mais, a sociedade não quer mais e nem ele quer mais. Então, quando a família não quer, quando as pessoas não querem, quando nem mesmo ele quer, quem chegou lá? Não dá mais para a família, não dá mais para Gadara, não dá mais para ele, mas dá para Jesus. Jesus é especialista em chegar nesse momento em que a família diz, não tem mais jeito, nesse momento que nem mesmo a própria pessoa quer. Porque eu vim pregar para muita gente aqui que precisa lembrar que não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Então o gadareno não quer, a família não quer, a sociedade não quer. Deixa esse maluco andar nu por aí, se ferindo, já já ele morre. Não é assim que a sociedade diz? Já já ele morre. Mas Jesus direcionou um barco em direção à cidade desse homem, que as pessoas já estavam sinalizando, já já ele vai morrer. Jesus desceu do barco, e quando Jesus desce do barco, esse homem vai fazer 3 coisas. Diga assim, gente, 3 coisas. Perceba aqui que eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia 3 coisas que esse homem fará possesso. Ele não está liberto. Eu vou mostrar ele fazendo 3 coisas aqui, endemoniado, que é o capítulo 5, versículo de número 6. Ele vai fazer 3 coisas. Quando ele ficar liberto, daqui a pouco eu aplico, liberto também, Deus vai trabalhar em 3 áreas da vida dele. Diga para esse amigão, essa amigona que está do seu lado assim, o número 3, dentro da Bíblia, é muito especial. Fala, guarda isso. O número 3 é o número em que Deus mais se manifesta. Só para você melhorar o seu glória. Lá no Gênesis, Deus queria fazer um homem. Quantos homens, gente? Só que para fazer ele usou o termo façamos. Para usar o façamos, quem vai fazer são 3: Pai, Filho e Espírito. Na hora de fazer é decisão dos 3. Vamos fazer uma tricotomia? Que ele seja de corpo, alma e espírito. Se um dia esse homem tomar uma decisão errada e ir parar na lama, e lá na lama cair em si e decidir voltar, dá para ele 3 coisas: um anel, uma sandália e a roupa nova. Se a gente for falar de aliança aqui, o nosso Deus, sua aliança é tríplice. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Dentro da arca da aliança
Se quiser aplaudir, pode ficar à vontade. Dentro da Arca da Aliança só tinha 3 coisas lá dentro. Só um pote de maná, uma vara que floresceu e os 10 mandamentos. Jesus Cristo, segundo essa numerologia tríplice, em 2 textos. Hebreus 13:8. Jesus é pelo menos 3 coisas. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E será eternamente. Esse mesmo lá no Apocalipse é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Quando ele desceu aqui na terra, sim, ele chamou 12. Eu sei que você está com o número 12 aí, mas para andar perto é só 3. Só Pedro, Tiago e João. Apóstolo Anderson, até na hora da oferta ele vem com 3. É uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Esse domingo é bem simples, gente. É um domingo que Deus está te trazendo aqui só para te dizer: de agora até dezembro tem uma honraria que te alcança 3 vezes mais. 3 vezes. Então olhe para cá, gente. Eu estou devagarzinho assim, bem mineiro mesmo. Fui lá no Rio, mas bem devagar. O homem vai fazer 3 coisas. Diga assim, 3 coisas. Gente, ele vai fazer processo. A primeira coisa que ele faz, versículo de número 6, ele vê Jesus de longe. A legião não é capaz de limitar essa visão. Uma presença boa chega, uma presença ruim está, mas a presença ruim não é capaz de limitar esse campo de visão. Algo melhor chegou. Primeira coisa aqui do gadareno, ele vê Jesus de longe. Ele poderia ficar se contentando com ver de longe, porque ver de longe fala de visão. Segunda coisa que ele faz está escrito: mas ele correu. E quando eu estava lendo a Bíblia para os senhores ouvir, eu disse: guarda esse detalhe. Qual detalhe? O versículo de número 4 diz: andava sempre e andava sempre. Ele andava sempre como? Ele andava no monte e ele gritava. Ele andava no sepulcro e ele gritava. Ele andava à noite, gritava, de dia, de noite. E a Bíblia vai mostrando assim, ó, esse homem andava. Mas quando ele viu Jesus, ele não andou. Para o diabo ele está andando, sabe, gente? Mas quando ele vê Jesus, ele corre. Vê se você consegue melhorar esse glória nessa frase. E não é de efeito, é Bíblia. Ele não correu de Jesus, ele correu para Jesus. Tem gente que está correndo de Jesus. Esse homem correu. Se a gente falar, vamos fazer uma oração aqui agora de libertação, tem gente que vem correndo aqui para frente, para Jesus. Tem gente que fica na cadeira correndo de. Nessa noite, você está correndo para ou está correndo de? Primeira coisa que esse homem faz, vê. Segundo, ele corre. Essa corrida tem uma informação. O coração dele está queimando pela uma presença que ele viu, e ele tem um desejo de se aproximar. E ele precisa se aproximar. Diga assim, por quê, pastor? Porque ele está muito perdido. E aquele que ele está correndo ao seu encontro é caminho. Vai direcionar ele. Então ele tem pressa em correr para se acertar. O que esse gadareno faz aqui é um encontro com Deus pessoal. Vocês estão aí, gente? Primeiro ele vê, segundo ele corre. Quando ele corre, alcança o objetivo que é a aproximação, escrito está: e ele adorou. Ele não adorou liberto, gente. Ele adorou possesso. Cadê a turma do Manda Mais? Vocês estão aí, gente? Há uma legião de demônio no corpo do homem, está escrito. Mas ele adorou. Vou repetir.
há uma legião de demônio no corpo do homem. Mas está escrito, ele adorou. Devagar, hoje eu estou tranquilo até demais. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Pastor, por que você está começando a cantar isso? Porque esse homem está tão sujo, tão sujo, tão sujo, tão sujo, que quando ele vê uma oportunidade, ele adora. E tem gente que está tão limpo, tão limpo, tão limpo, tão limpo, que num ambiente de culto como esse, ele não consegue prestar culto, ele só fica assistindo o culto. Tem gente que está tão liberto, tão liberto, tão liberto, que não consegue mais adorar o que o libertou. Mas tem gente que está tão em pecado, que está tão errado, que num ambiente desse se constrange e diz: Senhor, eu estou todo errado, mas eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. E eu não vou me importar com A ou com B. Eu vou adorar. E ele está adorando, gente. Enquanto ele está adorando, acontece uma manifestação demoníaca. Por que acontece? Jesus não começou a orar para que esse demônio se manifestasse. Só a presença de Jesus já é o suficiente. E com a presença de Jesus e com a adoração, a informação é: aquilo que você ofereceu com o coração contrito e rendido, já chegou no coração do meu Pai. Agora uma presença do meu Pai vai tocar em você. De repente na boca dele fala o demônio. Aí na boca dele o diabo fala: o que temos contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Viestes nos atormentar antes do tempo? Aí Jesus discerne. Não é ele. Tem algo por detrás dele. Olha o discernimento de Jesus. Não é o homem que está falando. Tem algo usando ele nessa frase. O que Jesus está fazendo aqui? Tendo discernimento. E para aquilo que Jesus irá fazer, tem que ter discernimento. Diga assim: por quê, pastor? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. O que estava ali era demoníaco. Então tem que discernir para não achar que é carnal. E se não discernir, se comporta carnalmente. É isso que a família fez quando ele estava em casa. Sai daqui. É você. Você é o problema aqui de casa. Você é o problema da família. Aí não viram que tinha algo por detrás. Consequência: o homem foi parar lá no sepulcro. Mas Jesus não veio para disputar com a carne. Ele discerniu para agir no espírito. Porque se você não discernir a guerra, a arma será utilizada incorreta. Com discernimento, preste muita atenção. Sem discernimento, o Davi pegou a armadura de Saul. Com discernimento, ele pegou as pedras do ribeiro. Sem discernimento, a mulher do fluxo de sangue foi em todos os médicos. Com discernimento, ela foi nos médicos dos médicos. Primeiro você entende o que é que você está fazendo, o que é que você está lidando, do que se trata, para depois caçar, usar a arma. Discernimento primeiro, ação depois. Como Jesus percebe que ali é espiritual, ele diz assim: sai dele, espírito imundo. Jesus não disse assim: homem, sai desse demônio. Foi o contrário. Jesus disse: homem. Jesus não disse: homem, sai do demônio. É demônio, sai dele. Porque ele não consegue se libertar sozinho. Então ele precisa ser liberto. Quem está falando agora? O libertador. E o libertador está dizendo para uma legião: sai dele. Por que tem que sair? É porque vai ter um novo morador. E não dá para o novo entrar com esse daí. Então sai. Oh, glória. Porque Lucas escreve que quando um valente bem armado guarda a casa, ele tem a casa como dele. E quando Lucas fala do valente, ele está falando do diabo. Mas Lucas também continua dizendo: mas se vier um mais valente que ele, que é Jesus, desarma ele
tira ele dessa casa e estabelece um novo governo. É Jesus dizendo para o gadareno: tem um novo governo chegando aí. O das trevas sai, porque o da luz vai entrar. Parece que é fácil, gente. É Jesus que está falando, sai. Eles não saíram, não. Eles continuaram falando. E eles falam para Jesus assim: nos deixe ficar nesse território. Enquanto eles estão querendo ficar numa localização geográfica, aí o texto bíblico dá uma pausa, que é no versículo 10, e entra no 11 dizendo: enquanto está acontecendo essa batalha espiritual, há 2.000 porcos em cima de um monte. É o versículo 11. Há uma manada de porcos no monte, que é estranho, porque lugar de porco ou é no lamaçal ou no chiqueiro. Mas lá em Gadara, porco desfilava de monte. E tinha gente que alimentava eles no monte. Biblicamente, para o povo judeu, porco está na listagem do animal impuro. Para judeu, nessa lista, fala de legalidade. É perceptível que lá em Gadara, uma terra pagã, tem muita legalidade lá. Esses porcos aqui vai representar brechas. E há alguém naquela cidade que alimenta essas brechas. 2.000 porcos em cima de um monte. Só que os demônios continuam falando para Jesus. E eles dizem para Jesus: nos mande ao menos entrar nesses porcos. Aí Jesus: sai desse homem, vai para os porcos. Olhe para cá que é muito sério. Lá no Gênesis, ele acessa a serpente, o diabo. Em Gadara, ele acessa o homem. No monte, ele entra nos porcos. Por causa de brechas, legalidade. Quando eles entram nos porcos, escrito está. Agora eu começo a finalizar. E os demônios entraram nos porcos, e do alto monte os precipitaram ao lago, e eles afogaram. Esses porcos que vão se afogar no lago, eles representam brechas. Digam assim, gente, brechas. Aqui elas acabaram. Por que elas acabaram? Porque Jesus chegou. E onde ele chega, ele acaba com as brechas. Não é sobre nós, não foi o gadareno que acabou, foi o próprio Jesus que acabou. E aí, enquanto a gente está aqui olhando as brechas sendo exterminadas, apóstolo Anderson, eu parei de falar do homem, porque agora ele está liberto. Quando os demônios foram para os porcos e jogam ele nas águas, esse homem faz assim, gente, ó, preste atenção. O que eu estou fazendo sem roupa? Recuperou o juízo. Eu tenho que arrumar uma roupa, eu tenho que arrumar uma roupa. Arrumaram a roupa, colocaram nele. Está escrito isso aqui, eu te mostro, ó. Marcos capítulo de número 5. Dá para colocar no telão para o povo ver? Que lindo. Deus é bom. Versículo de número 15. Viram o endemoniado e foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Aqui já está liberto. Que tinha legião. Aqui tem 3 tópicos. Olha o Deus do número 3 aí. Viram ele, número 1, assentado. Número 2, vestido. Número 3, em perfeito juízo. Recuperou o juízo, se vestiu. Se vestiu, ficou sentado. Ficou sentadinho, quietinho. Esse que está sentado e quieto é aquele que a Bíblia diz: ninguém podia parar ele. Quem desacelerou ele? Jesus. Porque aquilo que o homem não para, Jesus para. Aquilo que o homem não faz, Jesus faz. Então olha para esse homem agora, gente. Recuperou o juízo, está vestido, está sentado. E eu já estou para encerrar. Os moradores fizeram uma reunião rápida, os donos dos porcos. Na reunião que eles fizeram, chegaram à seguinte conclusão: é melhor tirar aquele homem aqui da cidade. É melhor tirar ele daqui.
Porque a presença dele aqui vai nos trazer prejuízo. Então olhe para cá, gente, que eu vou falar que é muito sério, muito sério. Aperte os cintos para não cair da cadeira. Os moradores de Gadara, entre um homem liberto e os porcos, eles preferiam os porcos. Por quê, pastor? É porque tem gente que já se acostumou com a sujeira. E quando chega a operação limpeza, vamos usar uma simbologia rápida aqui. Jesus em duas simbologias, cordeiro e leão. Entre ficar com o cordeiro e o leão, eles preferem os porcos. Eles fazem uma reunião e dizem, vamos expulsar ele? Chegaram em Jesus e disseram, sai daqui. Coloca no telão para o povo ver. Eles expulsando Jesus. Versículo 17. E começaram a rogar, sai Jesus. Isso aqui é interessante, porque esse que eles expulsam aqui é o que expulsou os demônios. Jesus expulsa demônios, e Gadara expulsa Jesus. E aí parece, porque hoje em dia nós estamos vivendo um contexto que a pessoa fica insistindo, né? Mas Jesus não ensinou a insistir. Jesus ensinou assim, dá a paz é o teste. Não recebeu, ela vai voltar para você, vai embora. Entrou numa cidade, te recebeu, faz a obra. Não recebeu, dá para dar uma batidinha nos pés, por quê? Não leva nem a poeira. Hoje a gente vê alguns recortes de internet, que quando eu vejo particularmente eu fico até enojado. Os evangelistas de hoje, para fazer recorte, para viralizar no TikTok, né? Só pode. Porque pelo amor de Deus, vim falar de Jesus, e a pessoa fala, não quero não, vai lá, não quero. Quero não. Você tem que aceitar. Mas eu não quero. Mas eu não quero. Mas você precisa. Mas não precisa de gritar. Mas não preciso. Eu grito sim. Ninguém me manda. Se você precisa, ele está voltando. E com Jesus é assim, ó. Aceita? Não. Alguém aceita? Porque quem perde não é o reino. O reino está querendo lançar uma semente. Tem 4 tipos de terra, gente. Uma vai cair entre espinhos, uma vai ser sufocada, uma vai ser roubada, mas vai chegar uma hora que vai cair numa terra boa. A gente está enfraquecendo porque a gente está insistindo com aqueles sinais de eu não quero. Ai, meu Deus. Aí está escrito aqui para a gente fechar o pensamento de hoje. Sai daqui, Jesus, quer expulsar ele. Gente, vocês têm que... Bíblia, eu estou pregando só a Bíblia aqui. Sermão expositivo. Jesus entrando no barco com os discípulos, pastor. Vamos entrar? Entrar, senhores, tem que retornar para o outro lado. Vamos entrar. Aí o pastor Marcelo, o gadareno, que gracinha, que gracinha. Ele levanta, dá uma ajeitada. Jesus, posso te fazer um pedido? Porque ele percebe a burrada que a cidade está fazendo, né? Aí ele recuperou o juízo. Posso te fazer um pedido? Eu posso entrar no barco e ir com o senhor? Tipo assim, ó. Eles não querem. Eu quero. Eu quero tanto que eu quero ser seu discípulo. Eu quero tanto que eu quero ser seu discípulo. Naquele barco só tinha Jesus e os discípulos. Entrar ali é dizer, eu quero ser o seu discípulo. Eu tenho certeza que se os pastores dessa igreja estivessem naquele barco, e eu também, nós iríamos falar para ele, entra. Mas Jesus não fez isso. Mas não fica triste não, que eu tenho que te explicar isso, hein? Coloca no telão para o povo ver. O que Jesus vai fazer com esse pedido lindo? Versículo de número 19.
Jesus, porém, não o permitiu. Segura aí que eu vou te explicar esse texto que está no telão. Ele, deixa eu entrar. Jesus, não. Não. Porque aqui, agora eu quero pregar só para quem está liberto. Cadê os que estão libertos aí? Aí Jesus, se está liberto aí eu tenho que dar um direcionamento aqui. Eu quero entrar no barco. Jesus, não. Você tem um lugar para voltar, que você perdeu quando perdeu o juízo. Você perdeu uma casa e essa casa te espera. Quando se está possesso, o maior sinal que o mundo espiritual está virado é quando há um trabalhar demoníaco para tirar a pessoa de casa. Porque eu não sei se você sabe, o lugar que você é mais forte é dentro da sua casa. Aqui você recebe força, mas forte mesmo você é lá. Então o diabo faz de tudo para você perder sua casa, para te enfraquecer. Aí Jesus está liberto, vai voltar para casa. Jesus olha para ele e fala assim: você vai voltar para sua casa e vai anunciar para os teus da sua família as maravilhas que eu te fiz. Vai e anuncia para sua casa, para sua família, para os seus parentes. Depois prega em Gadara. Jesus está dizendo para ele aqui, gente, parafraseando: sua primeira pregação como liberto, você vai dividir ela em duas partes. Quantas partes, gente? A primeira você vai pregar com a sua vida, depois com as minhas obras. A sua família, ao te ver, porque a maior pregação não é a que eu dou em cima do altar. O maior sermão é a sua própria vida, seu testemunho. Quem melhor que os seus familiares para perceber que você não é o mesmo? Quem vai ter a percepção que você teve o encontro? A família. A gente está inserido em um contexto no Brasil em que a gente liberto, a gente já começa a pressionar o líder. Eu tenho que dar um testemunho. Eu tenho que dar um testemunho. Pastor, que dia que eu posso dar meu testemunho? Eu quero subir no altar. Um dia eu vou subir naquele altar, eu tenho que dar meu testemunho. E o céu está dizendo: foi liberto, fui. Vai começar pela sua casa. Eu sei que vai ficar difícil de dar glória a Deus, porque o pregador lá da sua casa não é eu. O pregador lá da sua casa, a pregação de maior impacto dentro da sua casa não é a que você liga a televisão e coloca no YouTube. O maior pregador da sua casa, ele não está no YouTube. Mas é difícil voltar para essa casa. É difícil, não é fácil não. Por quê? Porque enquanto ele morava nos sepulcros, notícias chegavam na casa. Eu vi ele. Tá morando lá no cemitério. Eu vi ele todo nu aí, se rasgando. Aí sabe o que a família fica? Naquela espera terrível. Qual? Qualquer hora vai bater aqui e vai falar que ele morreu. Aí a família zera a expectativa, se frustra. Aí Jesus: se você teve um encontro de verdade, se você foi liberto, volta para casa. Pastor, eu sou evangélico, eu estou com Jesus, mas não tem como voltar para minha casa, pastor. Então, porque você não foi liberto ainda. Porque não adianta a gente ser bom de abraço para abraçar estranho e esquecer dos nossos familiares. De que adianta querer ser o pregador da rua e não ser o pregador da sua casa? Vamos por etapa. Primeiro na sua casa. Eles vão observar sua rotina mudando. Ah, o meu irmão, ele ficava 3 dias fora. Agora ele está mais caseiro. Se fosse jogar um futebol, tivesse uma chegada mais firme, era Karate Kid. Esse homem, ele vai voltar para essa quadra. Você acha que Jesus não vai levar ele lá, não? Vai.
E ele não vai ser livre do laço do zagueiro, não. Ele vai ser bem levantado.com. E a gente vai ver a diferença de quem serve para quem não serve. A gente vai ver quem é o morador que está do lado de dentro quando essa pessoa passar pela primeira provação pós-libertação. Amém, gente? Agora vamos lá, eu quero mexer só com mentes férteis agora para a gente finalizar. Mentes férteis agora, vamos lá. Tenta imaginar aí, campo da imaginação, chamado de conjecturação. Conjectura aí, esse homem voltando para casa. Se ele batesse lá, no mínimo, a família esperava um abrir de portas para alguém nu e ferido e possesso. Tenta imaginar ele voltando e tendo que fazer aquele sinal de ou de casa. Quando essa porta abrir, gente, vai ter uma surpresa. Primeiro, porque tinha gente que já estava aguardando uma notícia chegar lá. Ele morreu. Ao vê-lo, está vivo. Não só vivo, bem vivo. E não só bem vivo, liberto. Não só liberto, vestido. Não só vestido, em perfeito juízo. Não só em perfeito juízo, vivendo um encontro com Deus. Aí eu vou usar uma expressão que Deus acaba de me dar aqui, por causa do momento, vocês estão vivendo de encontro com Deus. Então o homem tem um encontro com Deus e um reencontro com a família. No encontro ele aprende e é liberto. No reencontro, que é com a família, ele vai pregar. Você tem noção que tem gente que passou por esse encontro, que já vai pregar, e eu profetizo, não vai ser aqui no altar, vai ser na mesa, sabe? Quem sabe no próximo churrasco da família. Quem sabe no Natal desse ano, o pregador lá... Ei, lá não vai ter um Papai Noel, mas vai ter um pregador que recebeu uma palavra do céu. Esse final de ano tem um pregador especial que ele está preparando o sermão e ele vai ministrar ou no culto da ceia. Eu não sei se vai ser de manhã, eu não sei se vai ser de noite. Eu só sei que alguém vai olhar para você, porque Deus vai fazer isso, seja no local de trabalho, seja no ambiente familiar. Alguém vai olhar e vai dizer assim: você não é mais o mesmo. Não, tem gente lá na sua casa que vai te pedir oração e não vai dar para você ligar para o seu pastor. Você vai lembrar: ah, o pregador aqui de casa é eu. Você foi liberto para fazer a diferença. Tem um novo morador aí. Deixa eu fazer algo aqui e finalizo. Eu tenho só 5 minutos ali. O pessoal do louvor quiser subir, fica à vontade. Gente, eu quero fazer algo aqui, dando uma oportunidade para 5 pessoas responder a pergunta que eu vou fazer de forma bem rápida. Tem um outro microfone aí embaixo, que dá para ir embaixo? Um outro sem fio? Aleatório, eu quero fazer uma pergunta aqui para 5 pessoas, é a mesma pergunta, só preciso ouvir a resposta. A pergunta é a seguinte, já vou ir adiantando. Se você fosse escolher um lugar para comprar uma casa e morar na casa, a sua nova moradia, se fosse para você escolher um bairro específico, uma cidade específica, no Brasil ou fora, vai passando aí no corredor, pode se escolher aleatório 5 pessoas para responder essa pergunta. Se fosse para você escolher uma nova casa para você morar aqui na terra, em qual lugar seria? Deixa eu ver, fala aí. Fala aí o lugar, deixa eu ver se é. Na roça. Opa! Se der certo, traz queijo pra nós, hein? Vai mais um. Ela foi longe agora, hein? Ele já quer ir pro céu, o varão ali. Cadê o outro?
Esse aí tá preparando a morada lá ainda. Vai dar certo. Brasil? Não ir embora lá pros States, não? O varão vai empreender aí, hein? Mais uns 2 aí, vai. O povo quer mudar de Betim, não. Betim tá bom, hein? Lá pro... Ó. Lá é dólar, hein, varoa? Benção, hein? Mais uns 2 aí. Manda do lado de cá também, que o povo tá querendo falar aqui do lado de lá. Olha o varão levantando a mão lá perto da cruz, ó. Pra onde esse homem tá querendo ir, pastor Marcelo? Paraguai. É? Ô, cadê a irmã do Paraguai? Ô, irmã, passa a fonte dos iPhone lá, hein? Paris. Que isso? Se fosse essa semana, comemorava o título ainda do PSG, né? Olha pra você ver, o rapaz tá ligado mesmo. Mais um só do lado de cá, vai. Ah lá, a irmã levantou a mão lá. Deixa eu ver onde ela quer ir. De volta pra minha cidade. Epa! Tem um de volta ao futuro, né? Ela quer de volta pra cidade. Dá até pra fazer uma carta, né? Por que eu tô fazendo essa pergunta aqui, amado do louvor? Vai fechar aqui agora. Mentes férteis vêm com o pregador. Jesus ressuscita ao 3º dia. Fica na terra mais 40 dias. É assunto aos céus. Vai à direita do Pai. O Pai está aqui, o Filho está à direita. Aí tem um amigo, Espírito Santo. O Espírito Santo precisava fazer morada. Ele podia escolher tantos lugares, gente. Mas sabe aonde ele decidiu fazer morada? Aí. Fica de pé, por gentileza. Aí dentro. Aí dentro. Olha o lugar que ele escolheu, você. Ele escolheu fazer morada aí. Ele escolheu fazer morada aí. E enquanto eles adoram, você vai agradecer a Deus pelo amigo Espírito Santo fazer morada dentro de você. Porque você não é comum. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Erebarassuri que elebaracandarácia. Erebaracante ou revacerbe que elebaracandarábia. Onde estão aquelas pessoas libertas que são gratas pela obra de Deus em sua vida? Oh, eu queria que você levantasse as suas mãos assim. E nós vamos começar a adorar a Deus nesse lugar. Nós vamos começar a adorar a Deus nesse lugar. E uma presença do Eterno vai nos envolver. Vai nos envolver. Vai nos envolver. Sim, Senhor. Oh, vamos adorar a Ele em redenção. Quer levar a súria? Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de ti. Mas eu peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, pra tremer esse lugar, não temer, rasga seu grito. Fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Eu não sei mais viver. Oh, glória! Se eu passar, E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo Ih, levar a dos súria na candarábia. santos. Oh, Não sei glória! mais viver. E quem Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória.
essa glória. Vamos chamar por essa glória. E glória. Chame por ela. Chame pela presença dele, pela presença dele, pela presença dele. E glória. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Deixa a presença dele te renovar. E Ele está tomando vasos da casa. Ele está tomando vasos da casa. Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Tem renovo. Olhe pra cá, gente. Vocês acabaram de ouvir esse refrão. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor e entendeu que no mundo no máximo você vai andar e não vai andar bem. Mas eu quero chamar para você correr não de Jesus, mas para Jesus. A primeira pessoa que quer voltar para Jesus essa noite aqui na ponta do altar: pastor, quero reconciliar. Corre para Jesus. Cadê a primeira? Quero correr para Jesus. Já está vindo a primeira. Cadê a segunda? Quero correr para Jesus. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda pessoa? Pastor, eu quero voltar hoje. Segura. Cadê aquela pessoa que quer aceitar Jesus nesse culto? Pastor, eu me rendo. Eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Eu quero confessar Ele como meu Senhor e Salvador. Corre aqui na frente, cadê você? Tá vindo almas aí, tá vindo almas. Pode vir. Essa é a noite de receber direcionamento. Corre para Jesus, corre para Jesus. Chega de correr de Jesus. Corra para Jesus. Cadê você? Gente, tem uma batalha no mundo espiritual agora. Tem muita gente para vir aqui na frente. Pastor, mas eu tenho que parar com isso, com isso, com isso, com isso e com isso. Não, é vinde a mim como estáis. Vim é com você, te libertar é com Ele. Cadê você? Tem mais pessoas. Eu tenho que entregar o microfone, mas tem mais almas aqui, o Senhor está te chamando. É a hora de ter um encontro genuíno e verdadeiro com Ele. A lavarassúria. Está vindo mais almas ali. Escuta o que eu vou falar aqui. Escuta o que eu vou falar. Está vindo mais almas. Eu vou falar aqui, preste atenção. Eu vou falar aqui duas frases. Se essas frases te impactar aí, que são de Deus, você sai correndo aí, corre para cá no altar. A primeira é essa, para você que fala, e aí na frente de novo? O limpo não é o que não se suja, mas é o que se lava quantas vezes for necessário. Quem sabe não é necessário se lavar aqui hoje? Segunda frase, já devolvo o microfone que o meu tempo estourou. Não faz sentido ir até a metade por alguém que foi por você até o fim. Se Jesus foi por você até o fim, cadê você que parou, mas vai continuar? Vem. Jesus está ali, está vindo mais, está vindo mais. Vem, 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 vem. É noite de salvação.
É noite de salvação. Vem correndo. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Não corre, tá vindo mais, olha lá. Tá vindo mais. Desprende agora no mundo espiritual. Corre para Jesus. Corre para lá. Não estou te chamando para simplesmente uma placa de uma igreja. Aqui você vai estar bem pastoreado. Mas eu estou te chamando para correr para Jesus. Eu preguei sobre um homem que mesmo possesso correu. Corre, vem correndo. Eu tenho que entregar o microfone. Corre para Jesus. Tá vindo mais, gente. Olha aí, tá vindo mais almas. Cadê aquela pessoa que falou: se mais alguém for lá na frente, eu vou? Olha o sinal aqui. Você está fazendo prova com Deus e Deus está tocando em você aí. Tem mais almas vindo. Cadê a igreja que glorifica? Cadê? Olha lá, pastor Marcelo, olha que lindo. O povo está vindo. O povo está vindo. 1 alma, 2 almas, 3 almas, 4 almas, 5 almas, 7 almas, 9 almas, 10 almas, 11 almas, 12 almas. Tá vindo mais ali, ó. Tá vindo mais, igreja. 13. Elevar a Súria. É noite de salvação. Olha lá, tá vindo. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como um fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, que desce como um fogo. Que lindo, igreja, que lindo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Segura, meu querido. Gente, eu vou devolver o microfone. Mas me falaram algo aqui bem interessante. Falaram nos meus ouvidos aqui. Viver o encontro e ter um encontro são duas coisas diferentes. Às vezes você foi no encontro com Deus, teve as palestras, mas ainda não se rendeu aqui. Romanos 10:9 fala que com a boca confessa, com o coração se crê. E às vezes você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Cadê você que vai entregar seu coração para Ele agora? Deus me falava ali antes de eu assumir esse microfone, pegar o microfone, de mais de 20 pessoas que precisam vir aqui. Porque isso aqui vai ser um divisor de águas para a sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Quem é o pastor que pode orar por eles aqui do ministério? Pode orar pelas almas, pastor Marcelo? Vocês que estão aqui à frente, levanta seu rostinho. O nosso pastor, ele tem uma frase para os homens, que ele diz assim: quando o homem da casa se posiciona, quando o homem da casa se posiciona, toda a sua família se posiciona. Você sabe por que tem muita gente aqui? Porque tem 6 meses, tem muitos homens orando, jejuando, clamando, pedindo, buscando e falando: Senhor, dai-nos família. E nós somos uma igreja que ama a família. O nosso pastor é tão família que ele chega a ser até chato. Ele tem hora que ele esquece que ele é avô e já quer ser pai, já quer ser tudo.
mas ao mesmo tempo ele trabalha e luta por isso. E vocês que estão aqui à frente, vocês não estão aqui por causa de uma palavra. A palavra, ela é a revelação daquilo que o Senhor tem nos falado neste encontro. Estava aqui brincando com o pastor Eder aqui do lado. Ele estava no encontro? Tudo que foi ministrado